Nascido em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, o nosso entrevistado de hoje viveu no Rio de Janeiro, foi visto em São Paulo e se encontrou em Belo Horizonte. Gravou seu primeiro disco na década de 80. Ele é ator, músico, comediante e apresentador. É uma pessoa muito especial que há anos vem conquistando o mundo com seu talento. E ele está aqui ao meu lado, é o grande Saulo Laranjeira. Ele que interpreta aí o deputado João Plenário no programa humorístico A Praça é Nossa. Saulo, boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo, feliz estar na nossa querida Iapim. É isso aí. E eu quero agradecer a você, primeiramente, agradecer a toda a sua equipe, ao Wagner também, ao Sistema FAENG Senar Minas, a Prefeitura Municipal de Inhapim, que está promovendo esse evento aqui na cidade. E hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo bem bacana, contando um pouco da sua história e para todos que estão nos acompanhando agora através da internet. Saulo, conta pra gente um pouco mais da sua história, como tudo começou. Eita! Rapaz, com esse sol quente, você vai aguentar ouvir a minha história? É muita coisa, é muita coisa. Resumindo, né, eu sempre fui muito envolvido com a cultura popular, com a cultura regional, desde a minha infância, adolescência e tal. Sempre me interessou muito a musicalidade, a atmosfera da cultura regional, sempre me emocionou muito. E aí eu fui envolvido também com o teatro, com o humor e tal, fui para Belo Horizonte, estudei um pouco em BH, depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei uns 5 anos, fui para São Paulo, onde fiquei 20 anos em São Paulo, e lá surgiu o Laranjeira, meu nome é Saulo Pinto Muniz, o Laranjeira veio de uma casa de cultura que eu tive em São Paulo, um ponto cultural muito importante na época, durante 8 anos. E foi ali que essa turma toda que começou a fazer a boa música regional brasileira, de raiz e tal, evidentemente já existia os nossos queridos Tunique Tinoco, esses grandes violeiros e tal, mas essa turma nova, tipo Renato Teixeira, Almir Sater e tal, começaram a surgir na década de 80, lá nesse nosso ambiente. A gente se encontrava muito e tal, e esse nosso espaço serviu como vitrine para esses artistas todos que estavam na época mostrando a música regional brasileira de qualidade. Não só os artistas que moravam em São Paulo, como também os artistas que vinham do Nordeste, como Quinteto Violado, Geraldinho Azevedo, Elomar, Xangai, esses grandes nomes hoje, grandes mestres, artistas consagrados, referências importantes. E eles começaram e frequentavam muito aquele nosso ambiente ali e tal. Daí eu fui para o Som Brasil, fiz um trabalho com Lima Duarte importante para a minha carreira, fizemos um recital chamado Sertão Sertão, baseado na obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Viajamos pelo Brasil inteiro, fizemos uma temporada de 6 meses em São Paulo, foram para Washington, na Embaixada Brasileira, foram para Filadélfia e tal, viajamos o mundo com esse recital, com uma experiência importantíssima para mim e tal. E eu fiquei frequentando muito o Som Brasil, que era um programa que começou com o Rolando Boldrin, meu compadre, meu amigo. Depois, então, o Lima Duarte começou a apresentar o programa. Daí eu fiquei uma figurinha meio carimbada lá, eu, Almir Sater, o Antônio Carlos Nóbrega, grande músico pernambucano. E a minha história começou nesse ambiente ali, ambiente do Som Brasil, lá do Fulô da Laranjeira, que era o nome desse meu centro e tal. E aí, logo em seguida, surgiu o programa Arrumação em Minas. Eu comecei, então, a viajar para Belo Horizonte para gravar o programa Arrumação, que está comemorando esse ano 31 anos. É um acervo audiovisual de maior importância para a música mineira, para a música brasileira e tal. E aí foram vários esse meu ecletismo em lidar com a arte, de fazer humor, de cantar, essa coisa toda. Aí foram muitas coisas acontecendo à minha volta. Agora mesmo, na semana passada, eu fui narrador de uma ópera importantíssima, um recital maravilhoso chamado A História do Soldado, de Stravinsky, que eu fiz com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e com o corpo de baile do Teatro Palácio das Artes. Então muitas coisas foram acontecendo nessa área. Aí surgiu a Praça é Nossa, que eu estou há 30 anos lá, com esses meus personagens e tal. O deputado João Plenário já tem uns 20 e tantos anos já e tal. Eu comecei na Praça é Nossa novinho, era o mais novinho, hoje eu sou o mais velho da Praça é Nossa e tal.
E aí foram muitas histórias. Eu me dedico muito à cultura brasileira, à cultura mineira principalmente. Tem uma coluna de cultura na Rádio CBN, todas as terças-feiras, às 10h50. Estou lá declamando poemas, dando dicas culturais e tal. Ah, rapaz, não dá para lembrar assim de tudo, não. Vocês têm que entrar lá no meu Facebook, lá, que aí vocês vão ter muitas informações, que é muita coisa. Fiz cinema, fiz projetos importantes com o Elomar, o Alto da Catingueira, uma ópera também muito interessante. Sei lá, é muita coisa. E como surgiu o interesse pela área artística? Alguém da família já trabalhava na TV, no teatro, no cinema? Não, surgiu como dom de Deus, como eu falei, que surgiu da minha infância, da minha adolescência, de maneira muito espontânea, muito natural, me emocionava em ver as folias de reis, os congados e tal, tudo isso me interessava muito, eu não sei explicar, e que bom que eu não sei explicar, porque a coisa está cravada na alma, quando você não explica as coisas, é porque a emoção é muito latente, é muito forte. Então, meu avô era muito simpático, era contador de histórias e tal, mas não era um profissional da área, nem meu pai, nem minha mãe. Isso aí vai saber de onde veio isso. Eu prefiro que seja um presente de Deus que me deu esse entusiasmo que me motiva para trabalhar com a arte com tanta dedicação como eu faço. Né? Eu faço isso com muito amor, com muito respeito e com muita necessidade para fazer, para poder viver em paz. Sim. E hoje na vida tudo a gente tem barreiras, né, para enfrentar. E quais as barreiras que você teve que enfrentar para conseguir chegar no meio artístico? A primeira barreira que todos nós enfrentamos é com nós mesmos. A gente cria as nossas barreiras do nosso interior e aí você vencer todas essas coisas que você deixa ser impregnado, deixa ser escravizado em todo sentido e tal. Então você vencer essas barreiras que existem dentro de você mesmo, né? E eu acho que esse é o primeiro caminho, é trabalhar com não ter preconceito, não ser intolerante, ver a beleza da natureza, ver a beleza do mundo, ver a beleza na poesia, na música, ver a beleza no homem, no próximo. Não é? Então, para você fazer isso, é preciso que você cuide de você primeiro, que cuide de você mesmo. Essa é a primeira barreira. Porque a gente fica muito enganado, muito escravizado por esse consumismo todo, essa bobajada toda que existe aí, sabe? A gente fica intoxicado, come mal, né? Alimenta mal, porque o que nos oferece é lixo, de certa forma. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, saber utilizar os nossos sentidos para absorver a coisa bonita do mundo. Esse é o primeiro desafio que a gente tem que é com nós mesmos e tal. E aí depois vem a questão de mercados, as dificuldades todas. A gente tem vilões, que é a própria mídia, né? Que hoje entende que a sonoridade do Brasil só pode ser X sonoridade, principalmente a música sertaneja. Nada contra a música sertaneja, mas o Brasil é uma usina de artes de ritmos. O Brasil é um país com a diversidade musical, cultural, da maior importância, referência para o mundo. Então nós temos aqui a maior resistência que a gente tem em relação à própria mídia. E daí a dificuldade do mercado para o artista jovem colocar o seu trabalho, mostrar a sua arte e tal. Eu fico muito feliz em ter o programa Arrumação, ter o Boldrin também lá com o Senhor Brasil, na TV Cultura de São Paulo. Eu fico muito feliz do Arrumação, pelo menos ser um espaço onde esses jovens maravilhosos, muita gente jovem fazendo coisas lindas, terem um espaço para mostrar o seu trabalho e se sentir motivado e tal, para continuar nessa estrada e tudo mais. As dificuldades de mercado aí são muito complexas e tal. Esse tempo agora nosso não vai dar para a gente discutir essa questão. Uma questão muito complexa, dessas dificuldades que existem no mundo. Eu prefiro falar desses desafios que nós temos que vencer com a gente mesmo, para a gente se sentir motivado, forte, alegre, né? Um foco bem definido na sua vida, que você quer ser um artista, não para simplesmente ser famoso ou ganhar dinheiro, mas para você sobreviver de maneira decente com a sua espiritualidade, com a sua emoção e tudo mais. Essa é a atitude nobre que nós, seres humanos, devemos ter. Sim. E hoje você trabalha somente com shows e espetáculos de humor? Ou tem algo mais que você trabalha? Eu já disse, hoje mesmo já tem música e humor tudo misturado. Tudo é junto, tudo. No show meu, até mesmo o show de stand-up, de humor que eu faço, a música está presente, a poesia está presente,
A questão do drama também está presente, não é só humor, tudo isso, a coisa é misturada. A cada momento eu estou subindo no palco para exercer o meu papel de comunicador, não é que eu também sou apresentador. Como eu disse, eu tenho uma coluna de cultura na Rádio CBN, então tudo muito misturado. O Saulo cantor, o Saulo ator, o humorista, tudo isso está tudo muito junto e tudo muito necessário para mim. Eu me sentiria assim muito mal, de certa forma, se eu só pudesse ter um segmento artístico na minha vida. Um se completa com o outro, essa mistura, esse entrelaçamento de todos esses estilos artísticos é que faz o Saulo Laranjeira existir. Sim. E você já trabalhou em outra emissora, certo? Após ter vivido essa experiência em outra emissora, você sentiu que o SBT realmente foi um marco em sua vida? O SBT é uma casa que eu estou há muitos anos, né? Eu saí um pouco, fui para a Globo fazer a novela do Velho Chico, foi uma experiência também muito interessante, mas voltei para o SBT. Eu acho que o SBT é um marco, lógico que é um marco da minha vida, porque eu estou lá há muitos anos e tal, mas foi importante a Globo também tive outras televisões, o próprio programa Arrumação, que tem 30 anos, não é no SBT, né? É na TV Cultura, Rede Minas, lá de Belo Horizonte. Então, é um importante, o SBT é importante, sim. Popularizou muito o meu trabalho, sem dúvida alguma. O João Plenário é um personagem da audiência incrível em todo o Brasil e tal. É importante, sim. E, Saulo, com a chegada da tecnologia, a internet hoje em dia, as pessoas pensam que pode fazer humor de qualquer jeito. Pegar um programa de humor, jogar aquilo na internet para querer ganhar dinheiro. Qual a sua opinião a respeito disso? É liberdade com todo mundo, aí não tem como ser criticado em uma atitude de nenhum artista, seja ele iniciante, seja ele consagrado, é o direito das pessoas de colocarem isso. Tem a internet, quando não tinha internet, as pessoas faziam isso em casa, faziam isso nos botecos, faziam isso nos... Sempre existiu a pessoa se manifestando a sua arte e tal. Jamais pode ser questionado qualquer atividade. Você pode, por exemplo, ter um exemplo aqui incrível de um fenômeno, o Whindersson Nunes, por exemplo, ele começou brincando na internet, fazendo uma coisa de celular. Hoje é um cara que bota 50 mil pessoas no estádio, vai explicar isso. Então é o direito de todo mundo, quem quiser fazer as suas coisas, vão fazendo. Aí você vai ganhando espaço ou não, vai depender da qualidade, do potencial artístico de cada um, isso é normal. E você é muito conhecido, né? E uma das principais participações suas é na Praça é Nossa, no SBT. Me fala quem é você fora das câmeras, fora da TV. Eu sou um apaixonado pela natureza, apaixonado pela arte, pela poesia, apaixonado pelo ser humano, porque todo ser humano tem um lado bom dele. Eu sou um sonhador, um ativista cultural, um gestor cultural, um empresário, também trabalho na área do empresariamento artístico e tal. Eu sou um amante da vida, tenho fé em Deus, tenho fé no homem e procuro ter fé em mim mesmo. Você é muito talentoso, é humorista, ator, apresentador. O que você escolheria, além dessas habilidades que você já tem, uma outra coisa assim para fazer? O que você gostaria de fazer além dessas habilidades que você já tem? Olha, eu fico nessas aí, sabe? Eu acho que elas me completam muito, são amplas demais e faz uma coisa que eu acho fundamental, ela me emociona. Eu acho que o ser humano que não se emociona, ele se torna uma pessoa muito fria, e o mundo precisa de pessoas que se emocionam. E a arte possibilita isso. Não só quem faz a arte, quem consome a arte. É de se emocionar. Nós estamos aqui para se emocionar, para fazer valer a pena a vida, para sorrir, para chorar quando necessário. Então a arte me completa demais. Eu gostaria de, se tiver de voltar com outra vida, ser novamente um sonhador, um poeta, um cantador, tudo mais. E os personagens por você interpretados, eles tiveram um senso crítico muito grande, né? O que eles somaram para você como pessoa? Então, até o próprio João Plenário, né, que é fruto de observação do cenário da política brasileira e tal, me ajuda muito a entender o ser humano quando ele está
ganancioso, quando ele está perdido com a sua verdade, quando ele não tem verdade, né? Quando ele não tem caminho, não tem história, não tem um propósito decente, não tem um propósito humanista em relação ao mundo e tal. Fazer o João Plenário me fez mergulhar nessas análises todas e tal. Agora, os meus personagens rurais, tipo o Zé da Silva Pereira, que é um personagem de 90 anos de idade, um ancião, que soube envelhecer com decência, com dignidade, ele aí é uma luz, é um farol da minha vida. Não só ele, como a Via Messina, me ensinam muito. Como eles falam coisas bonitas, coisas com muita sensibilidade, falando da natureza, de coisas bonitas, isso termina me ajudando muito, porque eu faço, graças a Deus, eu trabalho muito, faço muitos shows, então eles estão sempre presentes na minha vida. Então com eles eu aprendo muito a se tornar um ser humano melhor. O seu personagem Zé Roberto, ele mostrava claramente uma vibe, uma leveza. Você, Saulo, tem um pouquinho desse personagem dentro de si? Eu talvez tenha tido meus 18 anos, 19 anos. Rapaz, eu organizei o terceiro festival ao ar livre do Brasil. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu e Heitor de Pedra Azul, parceiro da época lá. Esse festival se chamava Transação Folk Rock Pop no Sertão. Levamos 2 ônibus de malucos para lá, de roqueiros e tal. Eu era um jovem, né? Um jovem muito curioso e anarquista no bom sentido e tal. Eu gostava muito do Tata Tropicália. Eu sempre fui um ser humano, um artista muito envolvido em mostrar a diversidade da nossa cultura brasileira. Sempre fui muito envolvido com isso, sempre me entusiasmei muito com isso. Então o Zé Roberto surgiu exatamente nesse momento aí do Transação Pop no Sertão. Sol, mal barato, né? Aquele negócio, aquele hip-hop e tal. Mas eu nunca fui hippie, não é isso. Isso não tem, uma coisa dentro de mim não tem. Eu coloquei o Zé Roberto como para mostrar um cenário da época, um cenário histórico na época e tal, onde existia essas pessoas, o hippie mesmo, propriamente dito e tal. Não esse hippie pejorativo que se vê hoje. O hippie era uma coisa muito bonita, a filosofia hippie era muito linda, muito bonita e tal. E o Zé Roberto, eu comecei a fazer o Zé Roberto com esse interesse de mostrar esse universo da pessoa que está muito envolvida com a natureza e tal. Nessa barca aí surgiu também, nessa carona, veio o Quelé Metaleiro, que é o roqueiro, que também tem esse mesmo propósito, de mostrar que a cultura brasileira, muitas vezes, o jovem que mora no interior, ele se sente assim meio perdido e tal, e ele termina não se identificando com a sua própria cultura regional, preocupado em cantar inglês, preocupado em ser roqueiro e tal, mas eles não têm, assim, de certa forma, uma base, né, de conhecimento desse ambiente para se tornar um roqueiro. Então a crítica que eu faço é quando essa pessoa está perdida e ele se aliena a um processo de postura social e tal, e vira um roqueiro, que sou doido e tal, sem ser nada daquilo. Então uma crítica interessante que eu faço e tal, e se torna muito reconhecida. Ele é muito engraçado, o público gosta muito do Quelé Metaleiro e do Zé Roberto. Sim. E o que leva a pessoa a ter sucesso nos dias atuais, com tantas pessoas fazendo shows, tantos artistas hoje no mundo? Eu, de certa forma, já disse isso, a questão da competição que existe muito e tal. E o jovem, quem está ingressando na arte, a primeira preocupação que ele deve ter é se perguntar para si mesmo se realmente é o que ele quer na vida. Os desafios vão existir, seja ela em qualquer profissão que você queira exercer. Mas no caso da arte, ela tem que estar acima de tudo como um propósito para a sua existência, para seu prazer de existir, para o seu compromisso de levar às pessoas um entretenimento saudável, fazer as pessoas refletirem e tudo mais. Isso tem que ser a tônica do seu querer fazer arte, e não simplesmente ficar famoso ou ganhar dinheiro. Aí é um tiro no pé, porque a primeira dificuldade que vier, você vai se frustrar
vai se sentir incapaz, o que não é o caso. Não é o caso. As dificuldades existem, os erros existem e tal, mas se você tem convicção realmente do que você quer fazer, é a arte, que ela te impulsiona como ser humano, te dá felicidade, te dá momentos de felicidade. Se você tem isso como norte na sua vida, com certeza você vai vencer esses desafios que com certeza acontecem na vida de todos nós. Sim. Você é o verdadeiro significado da palavra artista, certo, né? O que a cultura popular brasileira representa para você? Já disse várias vezes, representa a sustentação da sua emoção, a sua verdade. Um povo sem cultura de raiz, sem memória, é um povo frágil. É um povo passivo que pode ser dominado com muita facilidade. Então, quando você tem a sua emoção latente, a flor da pele, porque você tem a sua identidade cultural sempre presente na sua vida, você se torna uma pessoa que tem um berço, você sabe de onde você vem. É igual você ter uma família legal, você ter um pai e uma mãe legal que souberam te aconselhar diante da vida, souberam dialogar com você diante da vida. Então isso te dá uma segurança, você tem um berço, você tem uma fonte boa que te deu uma sustentação, né? E essa sustentação, quando ele existe também na cultura regional, que você respeita a sua cultura regional, você se sente mais preenchido, né? Você não se sente um peixe fora d'água, você se sente seguro. A própria palavra raiz te faz ser fincado no chão, te faz ficar forte e virar um arvoredo, né? Ter segurança da sua existência. Então, aquele povo que não respeita a sua cultura regional, que fragiliza diante de todas as informações que vêm da cultura do mundo, você conhecer o mundo, eu conheço o mundo, eu conheço a Europa, eu conheço os Estados Unidos, viajei por isso tudo e tal, você conhecer, mas não deixar se influenciar com isso. Conhecer para você ter cultura, para você ter conhecimento, isso é muito importante, é fundamental, sem dúvida alguma. Se você tem oportunidade, procure conhecer o mundo. Mas nunca se envergonhe da sua cultura, porque você vai se sentir um ser humano muito fragilizado, fácil de ser dominado. E uma dica que você dá para quem está pretendendo começar a entrar no meio artístico? E já falei 1000 vezes aqui, é você acreditar no que você vai fazer, no que você quer fazer, com verdade, né? com foco, com um norte bem definido daquilo que você quer fazer na vida. E onde as pessoas podem estar acompanhando o seu trabalho? Até que eu estou muito assim, né? Eu tenho 3 Facebook, tenho Instagram. Eu não sou assim muito de postar direto, isso não me fascina, sabe? Eu não curto muito. Mas o pessoal do escritório, Laranjeira Produções, nossa produtora Daiane Durães, ela cuida disso com muito carinho, com muito conhecimento e tal. Então tem lá Laranjeira Produções Oficial, no Facebook, no Instagram. Botou o Sal Laranjeira lá, vocês vão me localizar de alguma forma e tal. De vez em quando eu posto uma coisinha, mas não é muito a minha praia ficar todo dia, sabe, tirando foto e mostrando. Não é muito a minha praia, nada contra quem faz, mas não é muito meu prazer. E mais uma vez eu quero te agradecer toda a sua equipe, ao Wagner também, ao Sistema Faeng Senar Minas, por nos dar a honra de entrevistar você, que eu admiro muito seu trabalho, sou muito seu fã, e em nome de toda a equipe da Rádio Cidade, a gente agradece aí mais uma vez, tá bom? Muito obrigado aí. Obrigado, companheirinho, tudo de bom. É bom ver um jovem assim, né, procurando com essa curiosidade a flor da pele, procurando saber da história das pessoas que se envolvem com a arte. Isso é muito bacana e mais uma vez também agradeço à Faeng, Senar Minas, ao Wagner, que nos recebeu aqui tão bem, a nossa querida Iapim. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero voltar. Muito obrigado.